Amém, glória a Deus. Então vamos lá, valendo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho da Graça, o tema dessa live. Para quem não sabe, eu estou falando aqui direto da Espanha. Estou 4 horas na frente de vocês. Então a gente aqui está 1h da manhã. Nós estamos a 1h da manhã e no Brasil 21 horas. E Deus tem colocado no nosso coração uma visão muito clara para esse tempo do Evangelho. E temos seguido essa visão que Deus tem colocado no nosso coração. Procurar viver o Evangelho da Graça sem mistura. Esse é um grande desafio, porque a gente vê que a maioria dos ministérios mistura muito, há uma mescla entre a lei e a graça. Isso prejudica muito a nossa compreensão do Evangelho, isso prejudica muito estarmos vivendo essencialmente aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Cristo conquistou para nós na cruz uma vida plena. É importante a gente entender que o primeiro homem, no Éden, ele trouxe a injustiça. Através de um único ato de pecado, entrou a injustiça sobre todos, e todos passaram a ser pecadores, e todos colheram a consequência do pecado do primeiro homem. E aí passaram a viver debaixo de maldição, debaixo da escravidão do pecado, enfermidades, pobreza, todas as injustiças que vocês puderem pensar, ela é resultado da transgressão do primeiro homem, da transgressão de Adão. Só que veio Jesus, glória a Deus por isso. Jesus veio para consertar a bagunça. Nós precisamos ter isso em mente, porque nós temos muito em mente as consequências do pecado de Adão. O que Adão fez? Então, vivemos em função daquilo. Estamos sofrendo porque o primeiro homem pecou, estamos sofrendo porque a Eva comeu do fruto e deu para Adão. E assim as pessoas vivem a sua fé com base naquilo que Adão fez. Nós precisamos entender uma coisa: aquilo que Adão fez foi desfeito por Jesus Cristo, amém? Foi desfeito por Jesus, toda a injustiça já foi vencida na cruz. E nós então recebemos a graça de Deus. O que é a graça? O favor imerecido. Graça é o favor que você recebe de alguém que você não merece. Isso é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos deu e nós podemos desfrutar. Isso é graça de Deus. Então hoje nós não temos mais que ter uma consciência baseada no pecado de Adão, baseada na lei de Moisés. A nossa consciência hoje tem que ser uma consciência baseada na graça de Deus, baseada naquilo que Cristo fez na cruz, no ato, na obra consumada de Cristo na cruz. Importante te falar isso. A obra de Cristo na cruz, ela é perfeita. Ela foi consumada, ela é completa. Não é necessário fazermos mais nada para que possamos nos sentir aceitos por Deus. Não. O que é necessário? Apenas crer. Crer naquilo que Jesus fez. Crer. E então, por crermos, nós somos justificados. Romanos capítulo 5, no verso 1, diz que, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, toda a nossa vida, toda a nossa expressão de fé, a nossa conduta diante de Deus, ela é baseada naquilo que Cristo fez na cruz. E não mais uma memória de pecado, uma consciência pesada, uma consciência de culpa. Hebreus, no capítulo 10, no verso 26, diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus livres de uma consciência culpada. Porque na graça de Deus, Jesus assumiu todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, transgressões, tudo aquilo que é imperfeito na nossa vida, Jesus resolveu na cruz. Agora, quando eu olho para a cruz e passo a desenvolver não uma consciência culpada, mas uma boa consciência, quando eu desenvolvo a boa consciência, a minha fé, ela fica viva. Veja o que Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9.
Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Então, se você tem uma fé grande em Deus, fé que vai conquistar, fé que vai prosperar, fé que vai ser curado de alguma coisa, de alguma enfermidade, fé que você vai crescer, que vai ter grandeza, que vai ter sucesso, que vai ser conhecido, fé que seu ministério vai ser um ministério grande. Mas se você não tiver uma consciência boa, justiça própria. Porque embora você crê naquilo que Jesus fez, crê em tudo que Cristo fez na cruz, mas você começa a observar uma falha na sua vida. Você observa um padrão de pecado que ainda existe na sua vida. Todos nós temos ainda dificuldades, temos ainda fraquezas, temos ainda coisas que precisam ser ajustadas diante de Deus. Todos nós estamos em tratamento, todos nós estamos sendo consertados, melhorados por Deus através do Espírito Santo todos os dias. Então, diante de uma conquista, o diabo vem para tentar nos atacar dizendo assim, olha, você não vai conquistar a sua bênção porque você tem um pecado, porque você tem uma falha. Você não vai conquistar a porta aberta porque você não contribuiu financeiramente. Você não vai conquistar algo porque você ainda tem um padrão de pecado. Isso é uma má consciência. Amém? É importante você saber disso. Essa é a má consciência. A má consciência faz a fé naufragar. Agora, a boa consciência apesar de mim mesmo, Deus vai me abençoar, porque por causa da graça de Deus, que é o favor imerecido, entende? Apesar de nós mesmos, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter a bênção de Deus, porque isso não depende de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós, depende única e exclusivamente de crer naquilo que Cristo fez na cruz. E esse é o desafio do evangelho que nós pregamos. Esse é o desafio de levar essa mensagem, de agora a gente parar com toda a justiça própria, com todo esforço próprio e olhar única e exclusivamente para a cruz de Cristo. Olhar para aquilo que Cristo fez, porque o que Cristo fez é suficiente. Eu fui criado debaixo de uma religiosidade, só para você ter uma noção do que eu estou te falando. Então eu cresci num lar evangélico, graças a Deus, por isso que os meus pais já haviam recebido a Cristo como Senhor e Salvador, então eu pude ter uma educação cristã. Mas acompanhado dessa educação cristã, vinham as doutrinas dos homens, vinham as doutrinas humanas. E essas doutrinas diziam que eu precisava de algo para poder ser aceito por Deus. O sacrifício de Cristo nunca foi suficiente na minha fé de quando eu recebi o Cristo, de quando eu conheci o Evangelho, nunca era suficiente. Eu precisava deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ter esforço próprio. Eu precisava fazer muitas coisas para então ser aceito por aquela igreja, aceito por aquele ministério. O sacrifício de Cristo nunca era suficiente. E todas as vezes que nós víamos diante de Deus, na presença de Deus, nós víamos com uma consciência de culpa, dizendo, olha, Deus não vai me abençoar por causa daquilo que eu fiz lá. Às vezes criança, eu tinha uma consciência, Deus não vai me abençoar porque eu enganei o meu professor, não fiz o trabalho, eu colei na prova, então eu ficava com uma consciência de culpa. E aquilo fazia naufragar a minha fé, eu me entristeci e não queria mais servir a Deus. E assim vim de ciclos, passando por ciclos. Eu estou dando para vocês um exemplo básico, simples, do que acontece com a consciência de culpa, com uma consciência culpada, com o evangelho misturado com lei, misturado com doutrinas humanas. Então eu acabava naufragando na minha fé. E assim eu cresci na minha caminhada com Deus entre altos e baixos, uma hora tendo sucesso, uma unção poderosa, Deus me usando poderosamente, curando enfermos, salvando muitas vidas, igrejas nascendo, levantando várias pessoas, levantando ministérios, mas o evangelho que eu pregava era um evangelho com uma consciência de culpa, era um evangelho com consciência de condenação, era um evangelho com religiosidade, misturando a lei com a graça, e isso me fez naufragar diversas vezes. Não foi, olha, queridos, Paulo naufragou, teve 3 naufrágios. Eu também tive alguns naufrágios na minha fé, justamente por ter uma consciência de culpa.
Mas quando o Senhor Jesus me alcançou com a revelação do Evangelho da Graça, a coisa mudou. A coisa mudou de figura, porque agora já não era mais pelo meu esforço próprio, era simplesmente pela fé que eu exerci em Cristo Jesus. Era simplesmente pela fé, por crer naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Era olhar para Jesus na cruz e dizer, olha, o que Cristo fez é suficiente. O que Cristo fez é completo. O que Cristo fez garante a minha prosperidade. O que Cristo fez garante a minha cura. O que Cristo fez garante o meu sucesso. O que Cristo fez garante que eu serei bem-sucedido em tudo aquilo que eu vou fazer. E aí eu comecei a banir da minha vida toda a consciência de culpa e toda religiosidade. Foquei única e exclusivamente em Cristo Jesus. Amém? E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Pare de toda a condenação, de toda a consciência de culpa, de todo pensamento de condenação. A palavra de Deus diz que agora não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E vou repetir Romanos 5:1 para você. Nós somos justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então não depende nada de você, não depende nada de mim, tudo é por causa de Jesus, tudo é por Jesus. Isso confronta muito, porque a maioria das igrejas, 98% dos ministérios, hoje, eles estão pregando o quê? Pregando um evangelho misturado com a lei, e isso não é evangelho. Paulo mesmo diz, eu quero que você acompanhe comigo em Gálatas, quero ler com você, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, se você tiver uma Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, é a carta de Paulo aos Gálatas. Então, Paulo, ele viajando pela Galácia, ele gerou uma igreja para Cristo com base no Evangelho da Graça, com base no Evangelho que ele recebeu de Cristo Jesus. O Evangelho que Paulo recebeu, que o apóstolo Paulo recebeu, ele não recebeu de homem algum, ele mesmo fala, o Evangelho que eu prego, eu não recebi com base de homem algum, nenhum homem me pregou. Nenhum homem me revelou esse evangelho. O evangelho que eu prego, eu recebi única e exclusivamente do Senhor Jesus. Ele fala aqui, Gálatas capítulo 1, verso 6, ele fala, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então, o que Paulo está afirmando aqui? Que o Evangelho que tiver qualquer mistura de lei, qualquer resquício da lei, não é mais Evangelho. É um falso Evangelho. O Evangelho puro e genuíno é o Evangelho da graça, é o Evangelho de Jesus. É interessante mostrar para você um pouco o paralelo entre lei e graça. Não quero estender muito no assunto, mas é importante te afirmar a sua fé. Na lei, os leprosos eram tirados do meio do povo. Na lei, uma mulher que tinha fluxo sanguíneo não podia tocar ninguém. Na lei, se você tocasse um morto, você também era considerado impuro. Então, o leproso era impuro, a mulher com fluxo menstrual era impura, o morto, se alguém tocasse naquele morto, ele também seria considerado como impuro. Essa era a lei. Aí veio Jesus. O que Jesus faz? A palavra fala que Jesus está pregando o sermão da montanha. Quando ele sai, termina o sermão da montanha, ele sai da montanha, ele encontra um leproso. O leproso vem falar para ele assim, Jesus, se queres, podes me tornar limpo. E Jesus diz, quero. E Jesus então toca o leproso. Segundo a lei, Jesus iria se tornar impuro ao tocar o leproso. Mas quando ele toca o leproso, o que acontece? Aquele leproso é purificado. Você vai ver outras passagens de Jesus. Jesus encontra mortos, as pessoas que estão ali, encontra o filho da viúva de Naim, a mulher chorando, a viúva desesperada, porque ela já era viúva, e o filho que sustentava estava morto, e Jesus encontrou aquele esquife, encontrou aquele velório, aquela desejo
de tristeza, e Jesus falou: por que você está chorando, mulher? Não chores. E Jesus tocou no morto. Segundo a lei, Jesus estaria impuro, mas quando ele toca no morto, o morto volta à vida. Outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos impura, 12 anos sem andar no meio da sociedade, considerada impura. Aquela mulher sai da sua casa e fala: se tão somente eu tocar nos vestidos de Jesus, na orla dos vestidos de Jesus, eu serei purificada. Aquela mulher era impura, ela não podia estar no meio da sociedade. Se ela tocasse alguém, a pessoa seria considerada impura. Ela vai, então, toca nas orlas do vestido de Jesus, e então ela passa a ser o quê? Purificada. Jesus não ficou contaminado, Jesus purificou ela. O que eu quero dizer com isso? Que a lei, ela te diz que você está inadequado, que você não é aceito, que você é impuro, que você precisa fazer algo a mais para poder ser aceito. A graça não. A graça, ela cobre, a graça te supre, a graça te toca, a graça diz: você está aceito, a graça diz que não importa o que está acontecendo na tua vida, se você tem fé, você vai ser abençoado. Essa é a graça de Deus. Amém? Então a lei, ela tornava as pessoas impuras, a graça torna as pessoas puras. O padrão de santidade na lei dizia: para você ser santo, você precisa se separar. Você não pode estar no meio das pessoas que não têm Jesus, as pessoas que estão no pecado, as pessoas leprosas, as pessoas assim. Se você estiver no meio dessas pessoas, você não é santo, então se separe. Então a pessoa se separava de outros. Na graça não, a graça é completamente diferente, a graça inclui, amém? Enquanto a lei, ela exclui, a graça de Jesus, ela inclui. E quando nós misturamos isso, que infelizmente 98% dos ministérios estão misturando lei com graça, estão pregando uma coisa que não é o Evangelho. Estão manipulando as pessoas, está massacrando a vida das pessoas. E nós que recebemos a revelação do Evangelho da graça, nós temos por obrigação falar a verdade, custa o que custar. Às vezes nós somos perseguidos, somos aceitos porque as pessoas entendem que nós estamos pregando agora é uma facilidade. Não, nós estamos pregando facilidade, porque a graça de Deus é o poder que nos liberta do pecado. A graça de Deus é o poder que me purifica. A graça de Deus é o poder que cura as enfermidades. A graça de Deus é o poder que toca a vida daquele que está na pobreza e coloca ele na riqueza. Veja que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. O que Paulo escreve ali? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se tornou pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. A graça, então, ela muda toda a nossa condição. Não é por esforço próprio, não é por justiça própria, é pura e simplesmente por crer. Crer no sacrifício de Jesus. E quando eu creio na obra de Cristo na cruz, ele me purifica. Quando eu creio na obra de Cristo na cruz, eu tenho poder para rejeitar o pecado. Quando eu creio na obra de Cristo na cruz, eu tenho poder contra todo o mal. Eu tenho poder contra toda enfermidade, contra toda pobreza, contra toda falta, escassez. É a graça. A graça é completa, a graça é suficiente. E nós precisamos expressar esse evangelho. Aqui na carta aos Gálatas, Paulo então gera essa igreja. E ele então vai viajar abrindo outros ministérios, outras igrejas. Mas aqui o pessoal da lei passa pela Galácia e fala para eles assim: olha, o que Paulo ensinou para vocês não é o suficiente. Vocês precisam agora guardar o sábado. Os homens precisam se circuncidar. Vocês precisam observar a lei para que vocês sejam salvos. Então aquela igreja que estava sendo conduzida pelo Espírito, sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo, recebendo a informação da lei, recebendo culpa, recebendo condenação, recebendo doutrinas, ela saiu da rota do Espírito Santo e agora ela estava o quê? Se aperfeiçoando na carne. E ele estava vivendo o quê? Algo que não era o Evangelho de Jesus. E Paulo mesmo afirma que, olha, se alguém aparecer diante de vocês pregando um outro evangelho além daquele que eu preguei a vocês, não aceitem, isso é maldição. Se eu mesmo aparecer pregando outro evangelho, não aceitem. Se um anjo do céu aparecer pregando um outro evangelho, não aceitem, porque isso é anátema, isso é maldição. Aceite simples e puramente o evangelho da graça em Cristo Jesus. Jesus incluiu todo mundo.
Jesus não excluiu ninguém, Jesus incluiu as pessoas, e ao incluir as pessoas, elas eram libertas, elas eram salvas, elas eram curadas, elas eram transformadas. Talvez você esteja diante de um desafio, de um problema financeiro, de um problema de enfermidade, de um problema na sua família, e você não consegue avançar porque você ainda tem alguma coisa de culpa ali, alguma coisa de condenação ali, e você começa a justificar aquela situação. Olha, Deus não me abençoou ainda porque eu tenho algum pecado. Deus não me abençoou ainda porque eu tenho falhas em tais coisas. Deus não me abençoou ainda porque está faltando, eu deixei de fazer algo. Não creia assim, querido, isso é uma crença errada. Passe a crer corretamente, nada depende de mim ou depende de você, tudo depende daquilo que Cristo já fez na cruz. O Evangelho de Jesus é um Evangelho maravilhoso, completo, e Cristo deixou tudo pronto na cruz. A cruz é perfeita, tudo está feito em Cristo Jesus. O que é preciso é apenas crer em Cristo Jesus e tomar posse daquilo que nos é por direito. Amém? Tomar posse daquilo que Cristo fez por mim e por você. A palavra fala que Jesus se tornou pecado no meu e no teu lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Creia, você é a justiça de Deus em Cristo. Creia, você é santo. Creia, você é abençoado. Creia, você já é próspero. Creia, você já é bem-sucedido. Creia, a sua família é uma bênção. Creia, o seu ministério vai ter sucesso. Os seus negócios vão fluir. Creia nisso. É puro e simplesmente por crer. Não precisa de mais nada. Você não precisa ficar fazendo campanhas. Você não precisa ficar jejuando horas e horas, dias e dias para que Deus possa te dar alguma coisa. Não. Você vai até jejuar para poder se entregar a Deus, para que você possa ser levado para um lugar onde as bênçãos vão fluir na sua vida, mas não para que Deus te dê alguma coisa. Você não vai para o monte, não jejua, não faz nada para que Deus te dê alguma coisa. Não, você faz porque você tem prazer, você tem que fazer por prazer a Deus. Então eu jejuo para que eu possa ter mais sensibilidade. Eu não jejuo para que Deus possa me abençoar, porque eu já sou abençoado. Eu jejuo para ter mais sensibilidade na presença de Deus. Eu oro não para que Deus, para que eu possa cumprir um horário, para que eu possa cumprir um padrão religioso. Não, eu oro porque eu tenho prazer em orar. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Tudo na nossa vida agora é baseado no quê? Em amor, em fé. Fé e amor. Nós temos que fazer tudo para Deus, por fé e por amor, por crer naquilo que Cristo fez na nossa vida, na cruz. Cristo fez algo poderoso para mim e para você. E se você traz um pouquinho de lei para dentro do Evangelho, veja que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5, verso 9. Você fala assim, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então não aceite nada da lei na sua vida, nada, porque a lei ela só vai mostrar a sua fragilidade. A lei ela só vai mostrar que você está inadequado. A lei ela vai te jogar debaixo de manipulação. A lei ela vai te fazer ficar sendo manipulado pelos ministérios. Olha, você para ser abençoado você tem que dar tanto de dinheiro. Olha, para você ser abençoado você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que vir em tantos cultos na semana para ser abençoado. Não, queridos, não precisa fazer nada, apenas crer. Tudo que nós fazemos, tudo que nós expressamos, se nós vamos para um culto, se nós ofertamos, dizimamos, se nós louvamos, adoramos, se jejuamos, se fazemos qualquer expressão da nossa fé, nós fazemos isso por amar a Deus, fazemos isso por fé, fazemos isso porque nós cremos no Senhor, fazemos isso porque nós fomos escolhidos por Deus e nós também escolhemos o Senhor, entende? Não é mais nada, eu não tenho que fazer alguma coisa para poder receber algo de Deus, não, Deus está pronto para te dar, está tudo pronto, é tudo por fé. Você não precisa fazer qualquer sacrifício, você não precisa mais de justiça, é justiça própria. Você tem que apenas crer e receber de Cristo a justiça feita na cruz. Você se tornou a própria justiça de Deus. A lei, andar na lei te torna maldito. Se nós observarmos tudo que Paulo escreve aos Gálatas aqui, ele vai falando que aquele que observa a lei cai na maldição. Aquele que cumpre lei, aquele que pega um pouquinho da lei, não, tudo bem, estamos no Evangelho da Graça, mas a Moisés escreveu isso aqui eu tenho que viver, ou o meu pastor está dizendo que eu tenho que viver isso daqui, porque mesmo que é da lei, querido, se você cumprir apenas
Se você cumprir 9 pontos da lei e errar em um, você é culpado por toda ela. Por toda a lei, você se torna culpado, se torna maldito. Então, todos aqueles que andaram na lei e andam na lei hoje estão debaixo de maldição. Então, nós precisamos o quê? Essa mensagem é muito séria. Eu não estou vindo aqui simplesmente para me mostrar para você, querer likes, querer ser conhecido publicamente. Não, eu tenho uma mensagem de Deus no meu coração para dizer, eu tenho uma verdade para te dizer. Se você precisa tirar toda e qualquer lei da tua vida, todo e qualquer resquício da lei, porque se você tiver um pouquinho de lei na sua vida, você está andando debaixo de maldição, e às vezes você não está avançando naquilo que você precisa, não está conquistando aquilo que você precisa conquistar, porque tem um pouquinho de lei aí. Você precisa banir completamente e olhar suficientemente para Jesus. Jesus é suficiente. Entender que Jesus é suficiente. Entender que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para você ser abençoado. Creia nisso. É por base na sua fé que você é justificado. É por base na sua fé. Abraão recebeu esse evangelho. Nós vivemos... Qual que é a nossa referência? Se olharmos a antiga aliança, qual é a nossa referência? A minha e a sua referência é Abraão, não é Moisés. Moisés aparece no cenário como libertador de Israel, ele está conduzindo o povo debaixo de graça. Ele tira o povo do Egito na graça de Deus. O que eles estavam fazendo? O que eles fizeram para merecer aqueles sinais poderosos no Egito? Fizeram alguma coisa? Não, Deus estava mostrando o seu poder por graça. Deus então enviou as 10 pragas no Egito, Deus cuidou deles, Deus abriu o mar vermelho, sustentou eles no deserto debaixo de graça. E Deus os levou para um monte Sinai, para um monte de encontro. E Deus falou assim, olha, eu preciso que vocês venham a mim com o coração alegre. Venham ouvir a minha presença, venham receber. Deus marcou um encontro com eles, está em Êxodo capítulo 19. Mas o que acontece? O povo falou, não, Moisés, nós não queremos. Vai você e fala com Deus. E tudo o que Deus te ensinar, tudo que Deus te falar, nós vamos cumprir. E eles agiram com justiça própria. Eles estavam dizendo, olha, nós somos capazes de cumprir, de fazer tudo o que Deus pedir. Tudo que Deus pedir, nós vamos fazer. Isso é justiça própria. Moisés então sobe para o monte. E Deus fala assim, Moisés, eles estão achando que eles podem me agradar. Eles estão achando que pelo seu esforço próprio, pela sua justiça própria, eles podem me agradar. Eles não podem me agradar por justiça própria. Homem nenhum pode agradar a Deus por esforço próprio. Não existe nada que você possa fazer de bom para agradar a Deus. Não existe nada que você possa fazer de ruim para poder também desagradar a Deus. Porque Deus, quando Ele olha para você, Ele só enxerga Jesus Cristo. A obra foi feita. Por isso que Isaías escreveu, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz. Deus está feliz com você. Entenda isso, Deus está feliz para você, Deus olha para você e está sorrindo, porque quando Ele olha para você, Ele olha o momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele olha a sua fé, Ele olha o que você crê, Ele olha aquilo que está no seu coração, a paixão, o amor que você tem por Jesus. Ele não está preocupado com coisas boas ou coisas ruins que estão na sua vida, Ele está olhando para a sua fé, para a sua escolha por Jesus Cristo. Então a lei, o que é? A lei é fruto da justiça própria. A lei foi dada só para mostrar que o homem, sem a graça de Deus, que é o próprio Jesus, ele está inadequado para Deus. Inadequado. O homem não é aceito com base na sua justiça própria. O homem não é aceito com base naquilo que ele faz de bom ou de errado. E com isso também nós não estamos dizendo aqui que agora a gente vai fazer o que a gente quer, não. Porque se a gente também, se as pessoas entenderem isso, não, então o evangelho da graça, está tudo bem, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, você não pode fazer tudo o que você quer, porque você já tem a natureza de Cristo. Como é que eu cumpro as leis morais? As leis morais de Deus são validadas hoje? Sim, elas estão sendo validadas, elas são válidas hoje, mas como é que eu cumpro as leis morais? Eu não cobiçar, não mentir, não matar, não adulterar, não fazer nada dessas coisas, essas coisas, leis morais, elas estão valendo, mas como é que eu faço isso? É por esforço próprio? Não, é uma natureza que está em mim pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu recebi o Espírito Santo, e o Espírito Santo então gerou em mim uma natureza que rejeita o pecado.
Uma natureza que me dá consciência daquilo que eu não devo expressar, daquilo que eu não devo aceitar. A graça me deu o Espírito Santo e me deu uma natureza que me faz cumprir a lei por graça, não por esforço próprio. Já não é mais a minha carne, eu já não estou sendo aperfeiçoado na minha carne, eu sou aperfeiçoado pela graça de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que essa mensagem do Evangelho da Graça, ela possa encher o teu coração, para que você possa realmente estar livre de todo e qualquer peso da lei, para que você possa estar livre realmente de toda culpa, de toda condenação. A culpa e a condenação, ela servem só para uma coisa: sustentar principados e potestades, demônios, porque eles se alimentam disso, eles se alimentam da culpa das pessoas, da condenação, do sentimento de remorso, entende? Importante que eu vou repetir para você aqui: santidade na graça e inclusão. Jesus incluiu todo mundo. Jesus recebeu a prostituta e ao receber a prostituta ela deixou de ser prostituta. Jesus recebeu o corrupto, o cobrador de impostos, e ao receber o cobrador de impostos ele deixou de ser corrupto e foi transformado. A lei ela culpava, jogava as pessoas debaixo de condenação. A graça não, ela tirou a condenação. A outra coisa que você deve entender a respeito de lei, dessa diferença de lei e graça, é que o arrependimento na lei é remorso, é choro, é tristeza. Você olhava na lei, todas as mensagens na lei a respeito de arrependimento falava de choro, de rasgar as roupas, de se cobrir de cinza, de ficar triste. Esse é arrependimento na lei. Agora, na graça, não. O arrependimento na graça, o que é? Mudança de mente, é metanoia, mudança, é renovação dos pensamentos. Qual que é o verso base para arrependimento na graça? Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu desejo é que você viva o Evangelho da Graça. Meu desejo. O diabo ele não está preocupado com os ministérios que pregam religiosidade, que pregam lei misturado com graça. O diabo está preocupado com os ministérios que estão pregando o Evangelho puro, o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é transformador. O Evangelho da Graça é revolucionário. O Evangelho da Graça é libertador. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Recebam essa mensagem por fé. Vivam. Observe, onde tiver lei, sabe? Tira da sua vida, respira fundo, agradeça, está tudo bem com você, você é aceito por Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, não se culpe mais, não se condene mais, viva o Evangelho da Graça. Essa é a grande verdade para a tua vida, isso é transformador, é revolucionário, isso vai libertar você da culpa, da condenação. Isso vai liberar as bênçãos de Deus na sua vida, vai chover bênçãos. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite, vai chover bênçãos na tua vida hoje, na tua casa. Isso vai ser uma semana de bênçãos, de vitória, você vai receber maravilha, bênçãos do Senhor na sua vida, simplesmente porque você está tirando a culpa, está tirando a condenação da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar com você agora e agradecer a todos vocês que permaneceram comigo nessa live. Ela vai ficar gravada. Compartilha isso em nome de Jesus. Vamos pregar essa mensagem. Essa é a mensagem que vai transformar a vida das nações. Essa é a mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Não é mais um evangelho misturado, trazendo culpa, trazendo condenação. Não. É a mensagem do amor. É a mensagem da graça, é a mensagem dizendo que nós, pela fé, fomos justificados e fomos aceitos. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento em que ministramos a sua palavra, a palavra do Evangelho da Graça. Senhor, que essa mensagem possa tocar muitas vidas, muitas pessoas,
Que essa mensagem possa, Senhor, transformar a vida das pessoas. Que, Senhor, eles possam receber o entendimento revelado, Pai. Não somente o entendimento, Senhor, na sua própria mente, mas o entendimento no seu próprio espírito, aquilo que vem de dentro para fora. Porque o Evangelho da Graça é um Evangelho revolucionário, transformador. O Evangelho da Graça transforma a vida de um pecador. O Evangelho da Graça transforma a vida de uma família. O Evangelho da Graça transforma, Senhor, a vida de milhares de pessoas. Tem o poder para transformar, o poder para curar, poder para salvar, poder para santificar, poder para justificar. E nós recebemos da sua justiça graça sobre graça. Não há mais culpa, não há mais condenação. Abençoa todos os teus filhos que receberam essa palavra. Eu libero a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. E que eles cresçam no Evangelho da Graça. Que eles cresçam no entendimento dessa verdade e vivam uma vida revolucionária de uma vez por todas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por vocês que estiveram presentes comigo aqui nessa live. Que Deus te abençoe. Vai orando por nós. Nós estamos aqui nessa obra de missão, uma missão na Espanha. Não é fácil estar aqui. Estamos aqui porque Deus nos trouxe, porque Deus nos estabeleceu e por causa da graça do Senhor Jesus. Esteja orando por nós. Nós precisamos muito da sua oração, do seu apoio para permanecermos nessa jornada aqui na Espanha e pregando essa mensagem para a Espanha e para toda a Europa. A mensagem do Evangelho da Graça, a mensagem da Nova Aliança. Que Deus te abençoe. Muito feliz de ver você aqui. Obrigado por estar comigo. Em nome de Jesus, um grande abraço, um beijo em todos. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.